Boa noite, professor. Paz do Senhor. Parabéns pela palestra. Muito boa. Muito obrigado, meu irmão. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Agradecido. Então, eu quero aqui resumir a nossa participação, mas eu quero contemplar a proposta, eu quero abarcar toda a proposta. Eu coloquei alguns pontos chaves aqui para facilitar a nossa exploração. Está chovendo muito aqui onde eu estou e a chuva está forte ali fora, está atrapalhando um pouco o som. Não sei se vocês estão ouvindo. Estamos. Para mim aqui está saindo bom, professor. Aqui também está chovendo, também está meio falhando. Está chovendo bastante aqui. Eu quero aqui transmitir a tela, compartilhar com vocês a tela, para dar início aqui à nossa proposta. Bom, vocês conseguiram assistir a peça fílmica O Nome da Rosa? Eu assisti. Tá me ouvindo? Sim, Selene. Boa noite. Ah, sim. Boa noite. Professor, Eu assisti. não assisti não, professor. Confesso que ainda não assisti não. 2. Tá. Bom, quando vocês puderem assistir, seria interessante, porque em grande medida, parte do conteúdo nessa unidade, onde exploramos as representações da Idade Média, elas são abordadas nesse filme que é ambientado no século XIV, portanto, já no âmbito, nos primeiros momentos do humanismo, antes do movimento renascentista, portanto, no final da chamada Idade Média. Então, está assim numa zona de transição entre o final da Idade Média e a modernidade já está vislumbrando aquilo que nós conhecemos como modernidade. Então, está ali naquela zona ainda, gestando a modernidade a partir do humanismo. Então, seria importante que vocês explorassem, assistissem a peça. Mas eu não quero começar hoje explorando a peça. Eu quero começar abordando com vocês, conversando com vocês sobre um período que nós consideramos, principalmente a partir do livro-texto, como período formativo da teologia medieval. Esse período formativo são os primeiros passos. Nosso autor, o Ferreira, ele tem algumas representações interessantes que devem ser consideradas aqui, porque ele entende que esse período inicial, portanto, por volta do século VIII, nós temos aqui um período que não contribuiu tanto para a formação da teologia medieval, mas mesmo assim é considerado o período inicial, que lançou as bases para a elaboração de uma tradição que se conhecerá posteriormente como a escolástica. Não sei se vocês já ouviram esse nome, esse termo. É familiar. Também. Escolástica, Isso é importante porque nós carregamos representações e vestígios desse período no nosso próprio tempo. Essa palavra não é estranha porque a palavra escola tem origem justamente aqui. Inclusive a ideia de escola pública. Interessante. Antes do surgimento do movimento republicano, possivelmente lá no século XV, de uma ideia republicana, diferente dos ideais da Revolução Francesa, mas com a concepção de educação muito avançada, de universalidade da educação. Mesmo assim, é possível encontrar vestígios dessas representações aqui nesse período inicial de formação da tradição conhecida como escolástica, mas ganhará corpo a partir da corte de Carlos Magno, que já falei, já pontuei muitas vezes aqui com vocês, que vocês já conhecem de cor quem foi Carlos Magno, Na palestra também, professor? Ontem. Sim. Eu fiz questão de pontuar porque eu sei que vocês estariam por lá. Então, o nosso tema, tangenciarei aqui rapidamente, será esse período formativo
da teologia medieval, até a estrutura política e social na Idade Média, e vocês estão cansados de saber, desde lá do ensino fundamental e médio, sobretudo o ensino médio, como funcionava a sociedade medieval. Mas aqui nós queremos recuperar algumas representações importantes, que será interessante, inclusive, quando vocês forem assistir, ou aqueles que assistiram a peça, já estarão aí a meio caminho. Senão, facilitará bastante a exploração da peça O Nome da Rosa, baseado no livro homônimo do autor do semiótico, né, italiano Umberto Eco. Então, eu começo conversando com vocês sobre o que eu coloquei entre parênteses aqui, para provocar um pouco sobre a desimportância dos temas teológicos no início da Idade Média. E parece-me que essas são as reservas do próprio Ferreira, que é o autor de nosso livro Texto. Eu coloco aqui também como provocação, e a resposta está entre parênteses, eu interrogo sobre as causas principais dessa desimportância dos temas teológicos no início da Idade Média. Eu justifico aqui essa desimportância a partir de um relativo isolamento do Ocidente em relação ao Oriente. Por quê? Em grande medida, vocês perceberam que, desde o Concílio de Nicéia até Nicéia II, no século 7 para 8, nós temos aqui algumas controvérsias que o Ocidente e o Oriente irão debater a partir, sobretudo, de uma importância muito considerável de uma reflexão teológica no Oriente. E as principais heresias, como já discutido aqui, se dão no âmbito da teologia especulativa oriental. Então, se nós temos aqui um relativo isolamento entre Ocidente e Oriente, não há razão para essas controvérsias. Portanto, há um período aqui em que esses temas teológicos são basicamente irrelevantes, justamente porque há uma distância, que eu justifico aqui, entre Ocidente e Oriente. Eu penso que isso é importante em ser aqui considerado. Certo. Então, a alteridade teológica, eclesiológica, oriental, não está no debate com o Ocidente aqui. Então, não há grandes controvérsias e, então, não há-se muitas contribuições. E o Ferreira acaba concordando com isso. Mesmo assim, nós temos alguns importantes nomes que devem ser considerados, inclusive, como bases daquilo que ficará conhecido como a tradição escolástica. Nós temos um primeiro nome aqui, que vocês ouvirão em outras ocasiões, com certeza, que é Boécio. Boécio, ele é um importante filósofo, principalmente na corte de Teodorico, a partir do V século até o VI século, e ele é muito importante porque ele acaba traduzindo algumas obras de Aristóteles. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um dado curioso. Vocês conhecem C.S. Lewis? Clive Staple Lewis? Sim. Sim. Então, em grande medida, as pessoas conhecem Lewis a partir da sua literatura, não é verdade? Das obras de literatura. Isso. Em grande medida, conhecem Lewis principalmente através das suas crônicas de Nárnia. Contudo, alguns cristãos, graças a Deus por isso, conhecem Lewis também através de outras obras. Entre elas, uma das mais famosas, Cristianismo Puro e Simples, não é? Essa eu não li, não. Não? Então. Mas é famosa. Só que é um dado curioso. Poucos conhecem o lado acadêmico de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele é um importante intelectual britânico que trabalha, ele é ativamente envolvido com questões intelectuais a partir das universidades na Grã-Bretanha, e ele é catedrático de literatura medieval. Não sei se vocês sabiam disso. Ele é especialista em literatura medieval. Hã? Olha só. Não sabiam, né? Que fantástico. Não. Também. Pessoas, o Lewis, eu tenho um livro dele que é A Imagem Descartada, que eu indico para vocês. Nesse livro,
como ele é especialista em literatura medieval e clássica, só para vocês terem ideia, ele conhece o inglês arcaico. Ele lê em latim antigo. Nossa! Sim, ele lê em latim antigo. E ele produz essa obra, é uma obra acadêmica. E ele investiga algumas representações importantes na literatura medieval e clássica. E ele chega a uma conclusão interessante, que durante um grande período da Idade Média, pouco se conhecia de Aristóteles, a não ser alguns excertos das obras aristotélicas. E muitos livros eram relativamente desconhecidos e não eram traduzidos. Então, quando se fala de Boécio, portanto, aqui nessa conjuntura, veja bem a envergadura desse sujeito. Ele traduz Aristóteles aqui. Só que nem todos, obviamente. E, além disso, nós temos uma população na Idade Média que é analfabeta, em grande medida analfabeta. Nós sabemos disso, não é? Muito bem. É possível afirmar que, a partir dessa aproximação do filósofo cristão Boécio, que está na corte de um líder, de um monarca cristão, há de se pontuar e de se perceber a importância da reflexão cristã de Boécio, mas a partir de um flerte com a filosofia aristotélica. Segundo ponto, é um nome muito importante e vocês também, certamente, reconhecerão esse nome a partir de outros estudos, né, de outras aventuras posteriores. Nós temos aqui o chamado Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Há um dado curioso dessa obra, que é produzida, possivelmente, entre os séculos V e VI. É um conjunto de obras, na verdade, de natureza mística, neoplatônica. No preâmbulo dessas obras, é possível identificar o autor como sendo um discípulo de Paulo no Areópago, na Grécia. Quer dizer, então a obra é localizada no século I. Só que, por volta do século IX, por ocasião da tradução dessas obras por João Scotus, não é? Descobre-se que essa obra, na verdade, pertence ao quinto e o sexto século. Então é uma obra de natureza mística, neoplatônica, traduzida por João Scotus no século IX, que era um professor na corte carolíngia também. Eu não vou me ater muito aqui, para não perder muito tempo, eu tenho outras coisas aqui importantes a debater e a apresentar para vocês. Nós temos um terceiro nome, que é Beda, o Venerável. Também, basicamente, na mesma conjuntura. Nós estamos, portanto, entre os séculos VII e VIII. Ele é considerado, portanto, o primeiro historiador da igreja medieval a partir de uma análise, de uma abordagem inglesa. Então, ele está numa conjuntura inglesa e é considerado o primeiro historiador da igreja medieval. Bom, ato seguinte, nós temos, por volta do século VIII, o chamado Renascimento Carolíngio. Esse Renascimento Carolíngio é muito importante para localizar o nascimento exatamente daquilo que ficou conhecido como tradição escolástica. A palavra escolástica vem das escolas palatinas, das escolas que foram criadas por Carlos Magno, que eu apresentei na minha fala de ontem. Carlos Magno, ele foi um importante monarca carolíngio, ele era rei dos francos, não é? Ele foi coroado no 8º século e no Natal de 800, como pontuei ontem, ele foi sagrado, imperador, na verdade, do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão X. Então, isso significa que ele se tornou o monarca mais importante da Europa medieval. Toda a estrutura que nós conhecemos, a partir das representações da literatura, na cinematografia, em grande medida está presa justamente a essa temporalidade, circunscrita ao chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, a figura de Carlos Magno é muito importante e ele se torna, como dito, a própria espada da igreja. Mas não só isso. É interessante pontuar que, a partir de Carlos Magno, nós temos a criação de uma escola que é voltada não somente para os chamados nobres, para a nobreza naquele período, a aristocracia naquele período, para o clero naquele período, mas também a ideia de uma escola voltada para o leigo, para aquele que não era um especialista religioso.
se tem uma ampliação das escolas no chamado Renascimento Carolíngio, onde eles se voltam para as artes e para a literatura, especificamente. Aqui nós temos alguns nomes importantes que contribuirão. Nós temos Paulo Diácono, que é um historiador do 8º século, né? Nós temos o gramático Pedro de Pisa, que é um italiano, por volta também da mesma conjuntura, e o teólogo Paulino de Aquileia. Todos eles trabalharão na corte palaciana de Carlos Magno. Inaugurarão o que nós consideramos como o Renascimento Carolíngio, e é justamente aqui nesse período, pessoas, eu estou falando rápido, mas a aula ficará gravada, é justamente nesse período que nós temos as bases e o fundamento e o crescimento daquilo que nós conheceremos como a escolástica. Tá bom? Ok? Sim, senhor, professor. Ok. O que seria a escolástica? Claro, uma tradição intelectual cristã, não é, que se volta para as artes, para a literatura, mas, sobretudo, a partir de uma síntese que ficará conhecida lá no século XIII, promovida por um importante teólogo medieval, que é Tomás de Aquino, uma síntese entre a cosmovisão cristã e a filosofia grega aristotélica. Então, nós temos nesse período aqui, nesse grande espaço de tempo, desde Boécio até Tomás de Aquino, a predominância da filosofia aristotélica, numa tentativa de síntese da visão cristã de mundo, da doutrina cristã, principalmente, com essa proposta filosófica. Então, quando alguém perguntar a você o que é a escolástica, agora você sabe. Bom, o nosso autor, muito embora ele tenha reservas com esse período inicial, dos fundamentos da escolástica, que no 8º século, ele entende que foi um período importante porque ele serviu, em grande medida, para preservar a antiga tradição reconhecida na era patrística, né? No legado da era patrística, principalmente os escritos da antiguidade clássica, sobretudo na tradição filosófica aristotélica. E nós veremos essas representações depois, inclusive, na própria peça fílmica, O Nome da Rosa. Ato seguinte, pessoas, para fazer uma síntese aqui, eu apresento a vocês essa estrutura política e social na Idade Média que está sendo construída justamente nesse período em que estará sendo lançadas as bases da escolástica. Lembrando, recapitulando com vocês, que escolástica é uma tentativa de síntese da visão de mundo cristã com a tradição filosófica aristotélica. Bom, nós temos, portanto, em termos de uma análise da sociedade medieval, uma estrutura que ficou conhecida, e essas representações perpassam a literatura e o cinema e aparecem, inclusive, nas obras de C.S. Lewis. Nós temos, portanto, aqui uma sociedade tripartite. Jacques Le Goff, que é o historiador que eu amo, que eu gosto, utiliza essa nomenclatura, né? Olha só o termo que ele utiliza para descrever, e juntamente com seu colega George B., essa estrutura medieval. Olha só. Os que oram, os que trabalham e os que fazem a guerra. Essa é a estrutura tripartite. Os que oram, os que trabalham e os que fazem a guerra. Quem são aqueles que oram? Vocês têm uma ideia? A igreja. Clero. Exatamente. Está vendo essa representação aí, na pirâmide social, representando a estrutura social e política da Idade Média? No topo está o clero. A nobreza divide o espaço, porque, em grande medida, nós sabemos disso, o clero, ele é oriundo de onde? Da nobreza. Da nobreza. Exatamente. Então, eles são intercambiáveis. Era comum que o filho caçula de um nobre fosse inscrito no rol de clérigos da Igreja Católica Romana, nesse período da Igreja Medieval. Então, era um sonho, né? E, geralmente, ele era efetivamente realizado pela nobreza, que era inserir nos quadros da Igreja um membro de sua família. Então, clero e nobreza estão articulados ali, certo? Bom, quem tem acesso aos processos educacionais nesse período, então, em grande medida?
A igreja. Clero e nobreza, né? Exatamente. Nem toda nobreza, mas com certeza parte considerável do clero, viu, pessoas? É preciso pontuar isso. Nem toda nobreza, mas parte expressiva do clero, por que não dizer quase todos, principalmente do chamado alto clero, tinha acesso aos processos educacionais. Então, a educação aqui, principalmente no Império Carolíngio, sob o Sacro Império Romano Germânico, muito embora no Renascimento Carolíngio ofertasse uma educação para leigos, quem tinha acesso a esses processos educacionais e detinham o poder, que é um poder evocado por Foucault, que é o poder saber, é o clero. Justamente o clero. Aí lá na base dessa pirâmide social nós temos quem? Nós. Os que trabalham, pessoas. Os que trabalham. Parece que a coisa não muda muito não, né? Os que saem do serviço hora dessa andando de carro na rua, não é, Selene? Isso mesmo. Aí o pessoal aí mais abastado parte para as redes sociais, né? E na televisão, dizendo, olha, fiquem em casa. Depois eles viram que eles estavam num problema muito sério, aí eles colocaram um adendo. Se puder, fique em casa, né? Em tempos de pandemia. Meu pai, Senhor. Porque os servos continuam mantendo a nossa sociedade, né, gente? Há um outro tipo de servidão, né? Muito bem. Então, a sociedade é tripartite. Os que oram, né? Os que trabalham, os servos, e os que fazem a guerra. Quem é que faz a guerra? Nobreza. Nós temos aqui os imaginários da cavalaria, né? Que eu trouxe em outra aula, aquela proposta de contextualizar a partir de nossa cultura brasileira, e aqui a partir das representações das cavalhadas, não é? Que evoca esse imaginário feudal e medieval. Então, a sociedade feudal, ela era o quê? Tripartite, agrária, baseada no feudo, naquela vasta extensão de terra e nas relações entre senhores e vassalos. Nós temos o imperador, depois o monarca, o rei, na fragmentação do Império Germânico Romano, que acaba distribuindo as suas terras naquelas relações de vassalagem. Como que se dá as relações de vassalagem? É uma sociedade belicosa, é uma sociedade violenta, se lembram dessas representações lá nas cavalhadas? Não é uma sociedade sanguinária, violenta? Sim ou não? Aham. O que se precisa organizar aqui? Uma rede de solidariedade, alianças que se dão nessas relações senhoriais, as relações de vassalagem. Então, eu tenho uma terra, uma extensão muito grande de terra. Eu vou redistribuir essas terras, estendendo essas relações de vassalagem. Quem é o vassalo? O vassalo é aquele que tem agora um pedaço de terra e que, em troca, contribuirá para as defesas do senhor feudal, não é? Nós temos aqui agora a construção da cavalaria, do imaginário da cavalaria e do fenômeno da cavalaria. Portanto, é um fenômeno muito importante nessa estrutura medieval. Então, quem faz a guerra? A nobreza, pessoas. A nobreza que faz a guerra. Pessoas, quem assistiu O Nome da Rosa, a peça fílmica, saberá muito bem que, em grande medida, essas representações que acabamos de evocar aqui, elas aparecem na trama. Certo? Sim. Elas aparecem. Vejam bem, e aqui eu parto para um comentário muito breve. A trama, ela é ambientada no século XIV, no início do século XIV. Portanto, nós estamos na Idade Média, mas no preâmbulo do humanismo, e nós temos aqui algumas figuras emblemáticas, como, por exemplo, a figura dos monges, do clero, dos monastérios. Nós temos aqui os mendicantes, no caso, os franciscanos, que são encarnados aqui, inclusive, na figura dos protagonistas, dos principais protagonistas. No primeiro caso, nós temos aqui a figura de William de Baskerville, não é? Ou Guilherme de Baskerville, que é interpretado pelo grande ator inglês Sean Connery. Sean Connery, porque ele tem um título nobiliárquico, viu, gente? Ele ganhou um título nobiliárquico
pela rainha da Inglaterra, das mãos da rainha da Inglaterra. Então ele é um nobre, de fato, ele é um nobre, o ator Sean Connery. E ele interpreta, ele encarna aqui o intelectual, o monge intelectual franciscano que parte para uma reunião, uma conferência em um monastério beneditino, em 1327, mas lá a trama anuncia que há um conjunto de assassinatos, né, e que a reunião, a conferência acaba sendo interrompida e o monge, que tem uma mente humanista investigativa, passa agora a desvendar o enigma dos assassinatos. Esse é o grande trama. Mas nós temos aqui um conjunto de representações que é evocado na obra. Eu elenquei aqui um conjunto de representações. Primeiro, a centralidade da igreja. As pessoas no entorno do monastério vivem em absoluta pobreza. Vocês percebem isso na peça. E eles estão vivendo em torno de tudo aquilo que ocorre naquele monastério. Nós temos a centralidade da igreja que orienta, dirige e tem poder de vida e morte sobre todas as pessoas, principalmente os mais pobres. Então nós temos o primeiro ponto, centralidade da igreja. Nós temos as contradições dessa mesma igreja, principalmente anunciadas na falsa moralidade. Vocês percebem isso na obra. Porque, inclusive, tem relações homoafetivas, homoeróticas, que são elencadas na trama. Isso. Não é verdade? Uhum. Essa estrutura social medieval também aparece lá. Porque, veja bem, o noviço do William de Baskerville, o nome dele é Adso. Ele é um nobre. Ele é o filho caçula de um nobre italiano, salvo engano. Então, você vê essas relações lá. Então, você vê outras representações, inclusive. Essa estrutura medieval que está lá anunciada. O clero, a nobreza e os servos. E você tem outras representações, por exemplo, da Inquisição. A Inquisição se faz presente, principalmente da perseguição da bruxaria. Quem é o alvo da bruxaria? É uma outra representação. Quem é o alvo? As mulheres. Principalmente. Nós temos o lugar social da mulher na Idade Média. São representações recorrentes e que aparecem aqui na trama, não é? Os hereges. Mas principalmente encarnado da bruxaria. E a bruxaria ela era associada à figura feminina. Sobretudo a figura feminina. Gente, e aqui eu concluo discorrendo, apontando aqui para o título da obra. Il nome della rosa. Qual era o nome da rosa? O nome da rosa era uma incógnita, porque justamente está associado à figura feminina. Vocês sabiam disso? Isso se apresenta no final da obra, quando o noviço Adson se envolve com uma mulher pobre, que vivia no entorno do monastério, e acaba tendo que abandonar o seu amor, um amor que não é só erótico, mas de fato carrega para a vida toda. No final da obra isso é apresentado, mas ele nunca soube o seu nome. Ao mesmo tempo que o amor é evocado aqui, as contradições da igreja medieval é evocada, ao mesmo tempo a mulher é relegada ao anonimato, porque nem nome ela tinha. Exatamente. E é um filme dramático, muito triste de assistir, porque dá um pouco de nojo, náuseas. Sim. De pensar que a igreja é isso, foi isso. Não, quão distante a igreja foi de Jesus. E quão, assim, interessante é porque a igreja católica nunca teve a hombridade de pedir desculpas, perdão pelo que fez. E eu fui católica, hein? Por isso que eu posso falar. A igreja tinha que ter feito um documento, uma coisa assim, reconhecendo diante do mundo o que ela fez para a humanidade, porque foi milhares de pessoas trucidadas na mão de doidos, malucos, sádicos, psicopatas. Ali era um antro de psicopatia. Dá para fazer residência de psiquiatria só num filme desse. Muita maldade. Eu não sei como é que Deus não vomitar. Como é que Deus não acabou com o mundo daquela época. Nós temos aqui, Selene, uma análise interessante a partir do que você está pontuando, porque nós estamos explorando esse período a partir dos nossos contextos, né? E é interessante entender aqui, Selene,
que aquele contexto era um contexto belicoso, um contexto marcado por essas assimetrias, pela guerra, pelo sangue. Então, nós temos, não só na construção do Ocidente, mas nós temos também esse mesmo belicismo, por exemplo, que está alocado no Oriente. O Ocidente, ele é construído a partir de uma alteridade imediata, que é o Ocidente, né? Que é construído a partir de uma alteridade imediata, que é o Oriente. Então, você tem muitas batalhas, muitas lutas, esses povos germânicos ali em luta. Então, essas representações da cavalaria, do romance de cavalaria, todas essas representações, elas encontram um ponto de inflexão naquele período, porque é um período em que isso está sendo desenvolvido. Então, há muita... A figura do castelo, aí ele pensa, que lindo é o castelo medieval. Mas o castelo medieval evocava a violência e o medo. Vocês sabiam disso? Evocava o medo. Por que faziam muros tão altos? Por que haviam tantas torres? Por que havia toda essa articulação nas relações de vassalagem, né? Entre senhores feudais e seus vassalos? Porque a sociedade era perigosa. Aí, quando você olha para os nossos contextos e olha para os condomínios horizontais, que são verdadeiras ilhas urbanas, não há muito questionar sobre os tempos medievais, porque parece que esse tempo não quer passar, viu, gente? É um tempo que não quer passar. Professor, se você olhar para o passado também, se você for lá no livro, vamos supor, de Josué, né, Juízes, você vai ver isso aí também. Meu irmão, a nossa história, a história da humanidade, ela é marcada por tragédias sem conta, violência sem conta, maldade sem conta. E nisso o cristianismo tem uma explicação, né? Você encontra justificativas cristãs para isso. Porque a Bíblia, a partir de uma cosmovisão cristã, é possível analisar toda a nossa existência. Infelizmente, nós somos alcançados, né, pelo pecado e suas consequências, né? Eu postei um pequeno texto para reflexão de amigos e colegas no Instagram. Se vocês estiverem no Instagram, eu comento isso, tá bom? Se vocês puderem dar uma olhada, olha o texto que eu postei lá, o meu ponto de partida, uma obra clássica de literatura, onde o autor ele evoca as representações do Paraíso Perdido, o John Milton, não sei se vocês conhecem. Não. Toda a história humana marcada por essas tragédias. Mas mesmo assim, nós temos esperanças de salvação. Essas esperanças de salvação, elas aparecem, por exemplo, nas peças fílmicas, na cinematografia. Você tem muita tragédia na cinematografia, mas também tem representações de esperanças. E muitas representações de esperanças. E eu elenco lá 3 peças fílmicas. Bom, pessoas, eu falava para vocês, quando vocês puderem, entrem lá no meu Instagram, eu faço uma reflexão abordando justamente essa questão, a partir da obra de John Milton, né, do pastor anglicano John Milton, do grande escritor, um clássico que é O Paraíso Perdido. Ele na verdade, é uma espécie de, eu não sei se o termo adequado é soneto, né, uma canção, mas está sob uma outra linguagem, é uma obra muito clássica. E lá, a partir das representações em Newton, John Newton, eu acabo abordando essa questão de uma memória do paraíso. Essa memória do paraíso que, recorrentemente, ela volta e perpassa alguns imaginários que são possíveis de ser identificados, inclusive na cinematografia. Aí eu elenco 3 filmes onde você pode explorar esses imaginários. Dança com Lobos, O Último Samurai e Avatar. Nesses 3 filmes, é interessante, esses 3 filmes, o mundo daquelas pessoas era um mundo perfeito. Até que um conquistador entra na parada, contamina o seu mundo e destraga todas as suas representações, todo o seu mundo, não é? Então você tem uma tragédia ali. E essas tragédias e essas representações evocam justamente o imaginário do paraíso. E, no fundo, nós continuamos a desejar o paraíso perdido, né? É interessante. Toda a nossa história, gente, é marcada por essas tragédias. Toda ela, sem dúvida. Mesmo assim, o cristão,
ele não perde as suas esperanças, né? E o Milton acaba, no final da obra, evocando justamente essa esperança cristã. E ele conclui a sua obra no diálogo com Adão, né, o nosso pai pecador e fujão do Éden, e dizendo a ele que há esperança. E essa esperança, muito embora o anjo tome pela mão e o leve para fora do paraíso, impedindo o caminho de volta, ele sai de lá cheio de esperança, porque lhe é anunciado, e aqui é uma evocação de Gênesis 3:15, lhe é anunciado de que o paraíso um dia será recuperado através do nascimento, da encarnação do próprio Cristo, né? Da morte e ressurreição desse mesmo Senhor. Então, é algo muito bonito a ser considerado, e é literatura cristã. Tá bom, pessoas? Eu espero encontrar vocês em breve, a partir das 21h30, e nosso encontro aqui na faculdade. Ontem eu ministrei, espero que vocês tenham aproveitado a nossa fala, e foi muito bom estar com vocês. Professor, não tem como... Eu não tenho acesso a essa fala do senhor de ontem, não? Você tem que... Tem como você não tem Instagram, né? Graças a Deus, não tenho. Cria um Instagram Eu muito não rápido. sei. Só para você participar dos eventos. Eu não sei se compensa. É uma tragédia. Ah, meu Deus. Não, mas assim, eu vou assistir hoje porque me disponibilizaram pelo YouTube a faculdade. Mas e a de ontem? Eu queria saber se eu consigo. Não consigo, não? Se você puder solicitar a Paulinha, por gentileza, solicite a ela. É porque eu queria assistir. Ok. Uhum. Pessoas, alguma interrogação, alguma pergunta? Foi rápido, mas foi bom, né? Ótimo. Foi Foi muito bom. Maravilhoso. A palestra ontem foi muito boa, professor. Ontem, né? Obrigado, meu irmão. Ótimo, eu acompanhei todinho. Vocês agora pelo menos sabem o que é ginástica, né? Não pede pra gente repetir, não. Pessoas, abraços fraternais em todos vocês. Tenha uma boa noite. Eu também, professor. Amém. No próximo encontro, nós temos aqui uma proposta de seminário, mas eu vou deixar tudo no grupo, no nosso grupo, para ficar mais fácil e não perder mais tempo. Tá bom? É coisa muito simples. Certo, professor. Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigada.